Boa noite, pessoal. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é sobre o impacto da pirataria de jogos em desenvolvedores indies. E eu tenho aí como minha atual orientadora a Letícia Perani. Então vamos lá aqui para o abstract, né? O resumo do meu trabalho. E partindo então para a introdução, que é o estado da literatura, o estado da arte, ainda existem grandes lacunas nos estudos referentes à pirataria de videogames. Apesar do Brasil estar entre um dos países que mais pirateia, são poucos os estudos que têm como foco aspectos relacionados à pirataria no Brasil. E apesar dos estudos de jogos indies no Brasil terem uma ênfase aí no aspecto sociocultural, nenhum estudo até o presente momento investigou os impactos da pirataria sobre os desenvolvedores indies. Bom, então é inegável que os videogames compõem um espaço significativo no mercado, alcançando um público extremamente amplo e diversificado, uma indústria aí que não para de crescer. E com o passar dos anos, a pirataria foi uma prática que se tornou um costume tanto no Brasil quanto no exterior. E essa indústria não deixa de sofrer com altos índices de cópias ilegais de videogames, afetando não apenas os gigantes do mercado, como também os desenvolvedores independentes. E esse debate vai além de uma questão econômica, uma vez que também se articula sobre a importante questão da preservação dos direitos dos desenvolvedores de jogos, da preservação do legado da história de videogames, sobre as diversas medidas de proteção existentes, mas principalmente sobre a discussão histórico-cultural sobre o acesso à cultura e arte. Contudo, partindo da hipótese de que essa prática ilícita possui uma forte carga negativa atrelada à indústria, principalmente aos pequenos desenvolvedores, o trabalho também visa investigar os aspectos positivos dessa ação, reforçando aí novamente a ambiguidade por trás desse tema. E como dito anteriormente, né, diferente das indústrias cinematográficas que se envolvem em publicar diversas campanhas, na indústria dos jogos acontece uma prática do combate à pirataria por meio de recursos tecnológicos, sociais ou de marketing para desviar esse problema. Então, alguns desses recursos de combate à pirataria de jogos são, por exemplo, o DRM, né, que é o Digital Rights Management, as plataformas digitais de streaming de jogos que facilitam a aquisição de jogos, serviços de assinatura, né, de jogos eletrônicos ou envolvimento da comunidade, aí, de acordo com o Peter Home, 2014. No entanto, apesar das diversas abordagens ao combate à pirataria que vão além do tribunal, essa prática continua longe de estar extinta. Então, como já dito aí anteriormente sobre o estado da literatura, o estudo da pirataria nos segmentos indies nunca foi investigado, fazendo-se assim necessária uma abordagem mais direta dos impactos dessa ação que usam dos videogames como uma forma de expressão artística por meio de uma experimentação e inovação dos seus trabalhos. E se configurando como uma indústria criativa, os videogames são transformados enquanto objetos de arte, englobando e trazendo relações intrínsecas com o cinema, artes tecnológicas, música, fotografia, narrativas visuais, literatura, entre outras muitas expressões artísticas que propiciam diversas possibilidades de interatividade lúdica e por isso levando em consideração as cópias ilegais de videogames na pauta de quebra de propriedade intelectual, a discussão desse assunto se torna fundamental, uma vez que, mesmo com as proteções mais eficazes, essas não são suficientemente capazes de garantir que muitas pessoas que produzem arte colham os frutos de suas criações. Bom, então agora sobre o objetivo geral e objetivos específicos. O presente trabalho tem como objetivo investigar os diversos impactos da pirataria na indústria de jogos, com ênfase nos desenvolvedores independentes no Brasil. Agora objetivos específicos. Analisar o contexto histórico-cultural, considerando a preservação dos direitos dos desenvolvedores e a ambivalência dos impactos da pirataria na sociedade. Comparar o estado econômico das grandes e pequenas empresas em decorrência das práticas ilícitas. Reunir relatos de pequenos desenvolvedores brasileiros de jogos e apresentar dados que demonstram os impactos da pirataria.
e definir alternativas de como tornar os videogames mais acessíveis de um ponto de vista financeiro e social. Então, no método, para a gente atingir os objetivos aqui propostos, a gente vai fazer primeiro uma revisão narrativa da literatura, abrangendo o período de 1990 até 2024. E nessa revisão a gente vai analisar artigos publicados em periódicos, artigos publicados em congressos, capítulos de livros, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Para o nosso segundo objetivo, eu pretendo fazer uma entrevista qualitativa semi-estruturada, disponibilizada via Google Forms para pequenos desenvolvedores de jogos brasileiros e também consumidores. E as perguntas e o conteúdo dessa entrevista ainda serão planejados, então eu não possuo nada concreto até o momento, mas a nossa pretensão é incluir campos que permitam respostas dissertativas e campos que permitam uma posterior análise quantitativa e qualitativa dos dados. E dependendo aí da quantidade de pessoas que a gente conseguir entrevistar, a gente pretende utilizar os campos quantitativos e qualitativos para realizar uma análise estatística, possivelmente através de software R. Então, resultados esperados aí dessa pesquisa. Contribuições para o conhecimento no campo dos impactos da pirataria na indústria dos jogos, destacando como essa prática afeta de forma diferenciada grandes corporações e desenvolvedores indies. Espera-se que o estudo revele a ambiguidade dos impactos da pirataria, considerando tanto os aspectos negativos como a violação dos direitos de propriedade intelectual, quanto possíveis efeitos positivos, como o aumento da acessibilidade e da democratização do acesso à cultura. A coleta de dados diretos de desenvolvedores e consumidores brasileiros, fornecendo uma visão dos desafios enfrentados pelos indies, oferecendo dados empíricos que ilustram como a pirataria impacta seus projetos e meios de subsistência. Fazer também um direcionamento para futuros estudos. Então, o estudo vai avaliar alternativas propostas na literatura para tornar os videogames mais acessíveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto social, o que poderia reduzir a incidência da pirataria e, ao mesmo tempo, proteger os direitos dos desenvolvedores. E, finalmente, espera-se que o estudo preencha uma lacuna na literatura, oferecendo uma análise mais específica do impacto da pirataria nos segmentos dos desenvolvedores independentes de jogos no Brasil, que é um tema ainda pouco explorado. Então aqui são as referências bibliográficas, artigos aí que eu estou trabalhando, e muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite. Tchau.